Vamos falar sobre introdução alimentar e sono? Fica aqui comigo porque eu tenho certeza que essa live vai ser de muito proveito aí para você que tem um bebezinho. Independente da idade, você vai aproveitar porque você pode guardar essas informações para usar ali mais para frente, mesmo se você ainda está gestante. Então, convido você a encaminhar esse aviãozinho para uma amiga gestante, lactante, que já tem o seu bebezinho ali no colo, que está chegando na fase de introdução e que tem uma criança até 2 anos, para participar aqui com a gente. Eu convidei, na verdade a Karina me convidou para a gente estar conversando sobre alimentação e sono, e ela já chegou aqui. Então, eu vou pedir para vocês, encaminhem esse aviãozinho, mandem as de mãe para mãe, todo mundo junto. Então, já manda aí para as amigas. Eu acho que eu consegui aceitar. Aí. Oi, Karina. Oi, Lu, boa tarde. Boa tarde. Como Tudo você bem? tá? Tô bem, e você com as meninas? Tudo bem, graças a Deus. A Que correria bom. de sempre. Mãe de 2, mãe de 3 e mãe de mais, né, Lu? Mas é uma Sempre delícia, correndo. né? Karina, eu vou pedir Obrigada para por ter você. aceitado o meu convite, tá? Para a Eu que live. agradeço. Eu acho que é uma fase assim que é importantíssima, né, na vida do bebê e que vai refletir na saúde como um todo, no sono desse bebê, né, na qualidade de vida dele hoje e futuramente, Sim. né? E por Na isso eu quis qualidade de muito que vida dele e da você família toda, viesse. né? Porque se o bebê não dorme. Exatamente. Por isso que eu quis muito que você viesse aqui, né, para falar pra gente, explicar pra gente alguns pontos da introdução, por que aguardar o tempo correto, né? E eu queria também, Lu, que você falasse sobre o seu atendimento, se você atende só presencial ou se você atende online. Então, tá Quisesse bom. apresentar também, falar sobre quais áreas você atende. Então, meu nome é Luciana Costa, eu sou nutricionista materno-infantil e hoje eu atendo todo esse público materno-infantil. Então, desde o casal que pretende engravidar, que vai começar todo o preparo para a gravidez, as gestantes, os bebês, introdução alimentar, os bebês que estão precisando ganhar peso, criança, autistas, adolescentes, síndrome de Down, esse mundo mesmo, todo o mundo materno-infantil, TDAH. Então, hoje eu atendo na Clínica Integrar e no Instituto Nutri e atendimento online também, Brasil e mundo, né? Porque hoje com a internet a gente está aí. Verdade. E também o curso de Introdução Alimentar, o Nutrindo com Amor. Inclusive, a Karina tem uma aula lá dentro do curso e também fez o curso agora com o Pietro, né, Karina? A gente pode falar sobre isso, que é um curso focado na alimentação do bebê, de 6 meses a 24 meses. Lu, então tá, muito obrigada, né, por ter vindo, obrigada por falar sobre suas especialidades. E eu fiz aqui algumas perguntinhas, né, para você nos falar, baseado no que eu tenho visto, assim, de dúvida das mães que eu atendo, né, e também algumas que até a gente esquece, né, igual eu tive Pietro agora, mas eu fiz a introdução de Elisa há quase 3 anos atrás. Então, você mesmo, né? Eu te enviei um monte de dúvida, porque alguns momentos a gente fica perdido. Eu não me lembrava mais a questão do sal, né? Por que não usar o sal no alimento do bebê, né? Até os 12 meses. Por que, né? Oferecer alguns alimentos que estão mais suscetíveis a alergias. E eu, sinceramente, eu buguei completamente em relação a isso. E o curso me ajudou muito nisso. Eu tô pecando um pouquinho nas receitas, mas eu quero me organizar agora para começar a fazer, inclusive até para Elisa levar para a escolinha dela, né? Lu, e antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse sobre o impacto, né, da alimentação no futuro desse bebê, dessa criança, né? E quantas gerações repercute, né, uma alimentação errada, escolhas erradas. Então, hoje a gente já fala muito sobre epigenética. O que é epigenética? É passar as doenças, a saúde ou a doença para as futuras gerações. Então, quando a gente olha assim, por exemplo, numa família de uma pessoa que é diabético, se você olha para a família, tem várias pessoas diabéticas. Se tem um hipertenso, tem vários hipertensos naquela família. Então, quando a gente vai consultar, o médico sempre pergunta: tem caso de câncer? Tem caso de endometriose? Para ele entender. Porque isso vai passando por causa da epigenética. E como prevenir isso? Então, hoje a gente cuida dos 1.100 dias. Os estudos mais novos já falam até dos 2.200 dias. Mas se a gente focar aqui nos 1.100, o que seria?
seria aquele casal que se prepara para engravidar pelo menos 3 meses antes e a gestante que cuidou dessa gestação durante toda a gestação e a introdução alimentar, que é até justamente os 2 anos do bebê. Então, todo esse cuidado, durante esses 1.100 dias, a gente consegue fazer a programação metabólica desse neném. Quer dizer que ele nunca vai ter uma doença? Não, mas é minimizado. As chances dele desenvolver uma doença por cunho genético é reduzido. Porque a gente sabe que a genética representa e o ambiente representa 80%. O que é o ambiente? É o que essa pessoa come, é o ar que respira, a água que toma, se dorme direito ou não, se é muito estressado, contaminação ambiental, agrotóxicos, poluentes. Tem coisa que a gente não tem controle. Então, não dá para controlar o ar que a gente respira, por exemplo. Mas dá para controlar a comida que entra em casa. Exato. Então, a gente controla algumas coisas, né? E aí tem mãe que pensa assim, ah, meu Deus, mas não cuidei da gestação e muito menos da pré-concepção, né? Quando eu vi, eu já estava grávida. Mas você ainda tem a chance, ouro, de cuidar da introdução alimentar desse neném. Dos 6 meses aos 2 anos, são 18 meses ali de cuidado para você garantir a saúde desse neném e as próximas gerações também, pelo menos mais 2 próximas. Eu posso até dar um testemunho em relação a meu comportamento, né? Eu não era uma pessoa que tinha hábitos muito saudáveis. Aí logo que eu fui ali me preparar para engravidar, né? Eu fiz alguns exames pré-concepcionais e aí me falaram, né? A médica que me atendeu na época, o endócrino, ela explicou, né? Sobre o impacto que a minha alimentação na gestação teria sobre a vida dessa criança e sobre a filha ou filho dessa criança. Então, isso me preocupou muito. Então, eu mudei radicalmente meus hábitos alimentares. Assim, algum dia eu ainda me permito comer uma besteirinha, outra aqui, mas assim, de forma que nos dias totais, né, na soma maior dos dias, eu me alimento bem, eu cuido disso. E eu me preocupo muito com a alimentação dos meus filhos, né? Porque eu sei que isso tem impacto na saúde deles e diretamente sobre o sono, né, Lu? Porque uma criança que não se alimenta bem, ela não dorme bem, e se ela não dorme bem, ela não vai ter disposição para poder se alimentar. E todo esse cuidado também, assim, quando o casal se planeja para engravidar, é mais fácil porque 50% vem da mulher e 50% vem do homem, né? Esse homem também precisa mudar os hábitos de vida. A genética dele também vai para esse bebê. Só que muitas vezes a gravidez acontece no susto. Então a gente vai começar a cuidar da gestante, né? Então o impacto acaba que vem na mulher, principalmente. É lógico que o marido parceiro ali para ajudar nessa alimentação saudável é maravilhoso e é saúde para os dois, para os três, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em fertilidade, como tem aumentado casos de mulheres e homens inférteis. Quando a mulher está grávida de uma menina, essa menina ali no útero já tem os seus óvulos. Então a mulher está grávida da filha e dos netinhos que vão vir. Então o que acontece ali de alteração na formação desse bebezinho no útero pode gerar em uma mulher infértil ou em um homem infértil lá na idade adulta. Então, assim, é muito sério esse cuidado que a gente precisa ter agora. E a gente vem daquela cultura de tô grávida, vou comer para 2, agora eu posso comer, a barriga vai crescer mesmo. E a criança é que sofre. Nossa, Lu, você falando sobre essa questão da infertilidade, realmente é algo que eu tenho acompanhado, assim, muito de perto, né? É até meio assustador. E o quanto, assim, às vezes eu vejo que as pessoas não têm consciência que o organismo tem que estar preparado, né? Para receber bem esse bebê, para que esse bebê seja gestado, né? De forma saudável. A casinha tem que estar limpa para o neném chegar. É verdade. Lu, então eu queria que você explicasse também, né? Da sua parte, depois eu vou incrementar um pouquinho aqui. O porquê esperar, né? Os 6 meses para que esse bebê tenha condição de iniciar a introdução alimentar, né? E quais são os sinais que esse bebê está pronto para essa introdução alimentar? Então, quando a gente vai falar assim numa live aberta, né, para várias pessoas, nada nessa vida é 100%. Pode ser que em alguns poucos casos, com acompanhamento, principalmente do pediatra, o bebê precisa começar antes dos 6 meses. Que não é a realidade que eu vejo, sabe? Às vezes é muito uma ansiedade da família, né? E aí acaba colocando a papinha ali. Mas o que é o ideal? É esperar o bebê completar os 6 meses. Por quê? Para a gente ter certeza que os órgãos internos desse bebê estão prontos. Porque o neném, ele não nasce pronto. Tem uma teoria
de que a mulher deveria ficar grávida 12 meses. Só que o nosso corpo não suporta, porque a gente anda em pé e com a gravidade o bebê encaixa. E mais 3 meses ali, a nossa bacia, o bebê não caberia para passar, né, no parto normal. Então, com a evolução, a gravidez passou a ser de 9 meses, mas o bebezinho, ele continua esse desenvolvimento ali. Por isso que aquele bebezinho recém-nascido, ele quer muito colo, a gente faz charutinho, ele precisa sentir que ele ainda está no útero. E ali com 5, 6 meses, ele está amadurecendo os órgãos. Então, o estômago, o intestino, todo o aparelho digestivo dele está sendo formado. Ele não nasceu com isso pronto. E o corpinho dele está pronto para digerir e absorver leite materno ou fórmula. E, né, e como a gente tem certeza de que o bebê não nasce pronto? Quantos casos de APLV a gente não tem? Do bebê que a mãe consumiu leite, o bebê teve reação ou teve reação com a fórmula infantil, o corpinho dele não está pronto ainda para digerir. Então, a gente precisa esperar os 6 meses para esse motivo, os órgãos internos estarem prontos. E observando esse bebê, ele já vai sentar sem apoio, pode até dar uma tombadinha, mas ele consegue ficar firme. Ele para de ficar empurrando a linguinha para fora. Ele tem interesse então, pela verdade, comida. É esperar os 6 meses mais os sinais de prontidão. Isso. 6 meses e sinais de prontidão. Fez 6 meses, não tem sinais de prontidão, vai esperar. Não tem problema nenhum. O bebê precisa estar pronto. Até e ele vai estar pronto depois que ele precisa tiver estar os pronto sinais. para engolir, né, Lu? Justamente. Porque se ele não se senta corretamente, né? Uhum. Ele precisa estar firme, ele precisa demonstrar interesse, ele precisa pegar coisas e levar até a boca. Isso é um indicativo que o bebê está pronto para começar. Tá. Então, sentar, né? Já sem apoio. Uhum. O segundo é interesse, né? Sim. Pelos alimentos, pelos objetos. E o terceiro? É não ter mais o sinal de protrusão. Parar de empurrar a linguinha para fora. Tá. Como se fosse expulsar. Isso. Lu, até falando aqui, levantando um alerta, na verdade, eu acho que a maioria das mães devem ter visto, né? Que foi bem difundido aqui no Instagram, a história de um bebê que veio a falecer, né? Com 3 meses, porque o pessoal fez um mingau para ele, né? Com leite, eu acho que fubá, não sei se açúcar. Eu acho que tinha sal e açúcar. Sal e açúcar, e o bebezinho, né, veio a falecer. Então, assim, sim, não é um modismo, não é uma brincadeirinha, né, Lu? Realmente é um assunto muito sério e que exige, né, todo um cuidado. Inclusive, né, a introdução alimentar precoce, ela pode vir a alterar os ciclos de sono desse bebê, né? Então, por isso que a natureza é muito perfeita, né, Lu? Existe ali o tempinho certo de cada coisa. Então, muitas mães ficam ansiosas, às vezes, pela introdução alimentar, achando que com a introdução alimentar o bebê vai, só por isso, né, o bebê vai passar a dormir bem, melhor, porque ele não vai precisar de mamar. Então, aí, cuidado com essa pressa, né, Lu? Vamos aguardar o tempo correto das coisas, né? Pra gente garantir a integralidade e a saúde desse bebê. E a gente até entende as mães, porque nós somos mães, né? Nós passamos por esse processo e muitas que trabalham com CLT precisam voltar com 4 meses. E aí tem toda aquela questão de adaptação, o bebê vai ficar sem o peito, vai ter que receber o leite da mãe de uma outra forma. Inclusive, tem live aqui com a consultora em amamentação, Priscila, tá lá embaixo. Foi uma das primeiras lives. Ela falou justamente sobre a amamentação e volta ao trabalho. O que os pais podem fazer para manter essa amamentação nesse período. Excelente, Lu. Lu, então, assim, como que essa introdução pode dar errado, né? Desse bebê vir a recusar esses alimentos ou de não querer alimentar? O que atrapalha a introdução alimentar? Estresse e ansiedade. Porque a família vem, principalmente quando é o primeiro bebê, e nesse mundo que a gente vive hoje de Instagram, e é tudo muito perfeito, maravilhoso. E aí, né, as grandes influências têm aqueles babadores com os tapetes do BLW, com um cadeirão maravilhoso que se mexe sozinho e que eu não sei o quê, né? E tudo aquilo. E aí a gente fica olhando aqui, a mãe quer aquilo, é bonito. E aí você vai ver o bebezinho lindo, gordinho, maravilhoso, comendo, pegando, levando aquilo para a boca. Mas o que eu falo com as mães no consultório? Menos expectativa e mais paciência. Vai assim, ele não vai comer, porque para ele é muito novo. São 6 meses só no peito ou na mamadeira, e agora ele tem que entender que aquele negócio que você colocou ali na frente dele, seja uma fruta, seja uma verdura cozida,
é para comer, matar a fome, ele tem que mastigar. Então, assim, tem cada coisa que você vai dar para ele tem um sabor, uma textura, uma temperatura diferente. Então, os primeiros dias é normal o bebê cuspir. É normal o bebê só brincar e faz aquela sujeira toda. Então, essa questão assim de o bebê não gosta, não é que ele não gosta, é só diferente. Pensa, um bebê que tá 6 meses no peito, agora você bota ele num cadeirão, fica a família inteira olhando para ele com o celular na frente. Um evento. E ele tem que comer. Lu, e vou te falar que isso não só em relação ao primeiro filho. Eu aqui com o Pietro acho que ficou um mês, assim, para ele realmente aceitar e comer. Aí teve aquela fase ali da gente observar, né? Para qual tendência ele ia, se ele queria o BLW, né? Que é os alimentos em corte, ou se ele queria a papinha. E eu percebi que o alimento, né? A comida ali de sal, né? A comida, ele aceitava melhor na forma papinha. E algumas frutas, ele aceitava melhor em pedaços, como a banana. Se você amassar a banana e der, ele não aceita. Mas se der a banana inteira para que ele mesmo coma, ele come bem. Mas aí ele ficou um mês ali nesse processo de aceitação. Teve uns dias até que eu fiquei meio chateada. Falei, gente, onde que eu tô errando, né? Mas realmente, né, como você falou no curso... E aí é onde acontecem os erros, né? Porque assim, o bebê não tá comendo. Então vai vir os palpites. Ele vai perder peso. Ele tá passando fome. Dá mamadeira. Dá esse biscoito aqui, biscoito agora pode. E assim, a gente começa agora, nesse momento, a criar um processo de seletividade alimentar nesse bebê. E aí lá na frente, é mais difícil de reverter isso. Porque agora na introdução alimentar, é onde o bebê vai conhecer, vai explorar os alimentos. Por mais que ele coloque na boca e jogue fora, tá ótimo. O bebê aprende pelos 5 sentidos. Então é pegar, é cheirar, é morder. Ele não precisa necessariamente comer para ele aprender. Então, ele vai aprendendo devagar, com observação, como que os pais comem. Porque tem pais também que compra tudo lindo e maravilhoso e orgânico para o bebê, né? E faz tudo aquilo perfeito, mas tá comendo alguma coisa ali que não é tão saudável assim. E assim, no início a gente consegue. Mas vai chegar uma fase que a criança vai querer aquilo que o pai e a mãe tá comendo. Porque o do prato da mãe é sempre mais gostoso. Verdade. E aí, a gente tem essa questão também. Aqui em casa a gente até tem uma regrinha, assim, determinados alimentos a gente só come depois que as crianças dão. Essa é legal. Né? Porque assim, igual a Elisa, que a Elisa tá naquela fase de por quê, né? Ali próximo dos 4 anos, então é muito difícil, porque muitas vezes como é que você vai explicar, né? Eu tô comendo, mas você não pode. É igual refrigerante, eu fiquei muito tempo sem tomar, depois acabei tomando um pouquinho, aí ela veio com esse negócio, mas por que você pode tomar, mamãe? E não. Eu falei, gente, filho, não é bom pra ninguém, então a mamãe também vai deixar de tomar. Então tudo pelo bem do todo, né, Lu? Que a gente vai tomando essas decisões, né? Que impactam sobre a saúde, que impactam sobre o desenvolvimento da criança, né? Com certeza. Então é normal, né, Lu, ficar esse primeiro mês sem se alimentar tão satisfatoriamente aos nossos olhos, né? E assim, o bebê, ele não vai morrer de fome, pode ficar calmo, todos os papais e mamães, porque o principal alimento dele até 1 ano é o leite da mãe ou a fórmula. Então, ele tá aprendendo a comer. O que ele comeu foi lucro. Você vai fazer, né? Tem todo o processo. Vai ter aquela semana que a gente começa café da manhã, vai ter a semana do café da manhã e o almoço. Então, tem todo esse processo. Mas o que ele vai conhecer? Se você botou ali no cadeirão, ele não comeu, mas ele interagiu com a comida, tudo bem, ele vai pro peito, ele tá saciado, ele vai continuar seu desenvolvimento. Até 1 ano, esse bebê já precisa ter aprendido a comer. Então, ele com 1 ano, ele já vai estar... até a fase que a gente fala, né? A alimentação da família. Então, onde a família vai sentar à mesa. O bebê pode estar nesse caminhar para consolidar, né, Lu, essa introdução alimentar. Sim. Então, até e lá, de 1 ano a 2 bebê... é a confirmação finaliza com 2, né? Mas é todo esse processo. Ah, entendi. Então, finaliza com 2. Isso. Entendi. Lu, e quais alterações no cocô do bebê servem de alerta para nós? O que a gente deve observar ou não? Então, quando o bebê começa a introdução alimentar, é normal ter pedaço de comida. Porque ele morde, né? Ele ainda não sabe mastigar direito, ele ainda não tem todos os dentes, mas pode ficar tranquilo. Ele consegue comer a coxinha do frango, consegue comer a carninha, porque os dentinhos estão tudo ali embaixo da gengiva. Então, a gengiva é super firme, né? Quem quiser botar o dedo ali, ganhar uma mordida. Super forte a mordida do bebê. Ele consegue comer, mas
ele ainda não sabe mastigar quantas vezes necessário, né, para o alimento dissolver na boca para engolir. Então, é normal ter pedaço de comida. O Eu que tô aqui que é uma... rindo porque Hã? uma vez meu marido me gritou, né? Era Elisa, né, na introdução alimentar. Corre aqui porque eu acho que ela engoliu uma barata. Aí eu fui correndo. Aí eu olhei, abri, olhei, gente, porque se vocês estão grávidas e vão ter filhos, vocês vão ver que não tem problema nenhum em avaliar o cocô do bebê, né, Lu? Ixi, E ela cocô, tinha catarro, é tudo engolido, normal. engolido não, ela tinha parte da uva e ela tinha comido aquela uva roxa, né? Então realmente ficou parecendo a capinha da barata. Comeu a Ai, a uva. gente ri E aí, demais. o que que a gente precisa preocupar com o cocô do bebê? É se tem sangue ou se tem muco. Aí sim a gente precisa comunicar ao pediatra, ao nutricionista infantil que está acompanhando, porque é um indicativo de alergia alimentar ou de uma inflamação do intestino. A gente tem que investigar. Entendi. Não, é excelente, então. Então, nós falamos sobre os sinais de prontidão. Então, Lu, você quer deixar um alerta, né, sobre a seletividade alimentar? O que que a gente tem que observar, né? Quais cuidados tomar para que a criança não caminhe, né, para esse rumo? Sim, quando a gente pensa na seletividade alimentar, a Carol, a Giana teve a PLV, era terrível. Então, quando a gente pensa em seletividade alimentar, começa desde a gestação. Aí a gente volta lá nos 1.100 dias. Com 16 semanas de gestação, o bebê já sente o sabor do líquido amniótico. E com 20, 23 semanas, ele já sente o cheiro. Então, o que a mãe come influencia nas preferências alimentares desse bebê. Então, se é uma mãe que consome frutas, verduras, legumes, come a maior parte das vezes uma alimentação saudável, é óbvio que a gente não vive numa bolha de vidro, né? Que todo mundo vai comer lindo, saudável, vai plantar sua comida, vai ser orgânico. Não é assim que a gente vive. Uma vez ou outra a gente come uma coisa assim que não é saudável e é normal. Mas a maior parte das vezes a gente precisa comer saudável. E de outro lado, eu tenho mamãe que sempre está comendo uma alimentação muito industrializada, com muitos aditivos, poucas verduras, poucos legumes, poucas frutas. Então, isso influencia no paladar do bebê. Eu mostro no consultório, no artigo, onde ele mostra a foto da carinha dos bebês. É a coisa mais bonitinha, o bebê dentro do útero fazendo careta. Então, as mães que receberam uma cápsula de cenoura, o bebê faz uma carinha feliz. E a mãe que recebeu uma cápsula de couve, que já seria o mais amargo, o neném faz careta. Então, nesse estudo, eles descobriram essas alterações do bebê. E é tão interessante, deixa eu só contar um pouquinho antes disso, como que surgiu esse artigo, né? Lá na Índia, eles comem muita comida condimentada. E teve uma mãe que chegou no hospital para ter bebê e não deu tempo de fazer o jejum. Então, eles fizeram o parto dela sem o jejum e ficou aquele cheiro no hospital de tempero. E aí todo mundo tentando entender quem comeu, quem comeu, quem comeu. E era a mãe. Ela tinha comido uma comida bem condimentada e o cheiro ficou no líquido amniótico. E daí a médica fez esse estudo e comprovou, né, quando o bebê sente sabor, quando o bebê sente cheiro. E a gente vem da seletividade alimentar desde a gestação. E aí chega a introdução alimentar. Se essa mãe expôs esse bebê na gestação a frutas e verduras, é uma introdução alimentar mais fácil. O bebê aceita isso mais fácil. Uma porque já é hábito da família e outra porque é um saborzinho que está ali na mente dele, ficou gravado, né? Faz parte do desenvolvimento dele. E com um ano e meio, é normal o bebê começar a recusar. Eu passei por essa fase agora com Mariana e é normal, faz parte do desenvolvimento do bebê. Porque ele, no primeiro ano de vida, ele triplica o peso e dobra de altura. E isso nunca mais acontece na nossa vida. O desenvolvimento é muito rápido. E a partir de um ano isso começa a cair. Consequentemente, ele tem menos fome. Consequentemente, ele vai preferir comer aquilo que ele mais gosta. Então, só que você não pode deixar de ofertar. Então, aqui, por exemplo, Mariana não comia brócolis. Ana Clara foi a mesma coisa. Não comia, não pegava o floretinho para comer. Eu punha no prato, na frente dela, picava o bem pequenininho e dava junto com o arroz. Então, ela via que ela estava comendo. Hoje, ela pega o floretinho para comer. Então, é aquilo de não deixe de oferecer. Continue oferecendo, oferecendo, porque ali por volta dos 2, essa criança vai voltar a comer. Se ela é familiarizada com aquele alimento, ela vai comer. E hoje, os casos de seletividade alimentar têm aumentado muito também lá no consultório. E quando a gente vai ver,
algumas vezes foi relacionado com a introdução alimentar. Entendi. Engraçado, eu não notei essa recusa de Elisa com 1 ano e meio, mas eu tô notando agora com 3 anos e 4 meses que ela tem, assim, eu acho também que é aquela parte que a criança está desenvolvendo muito, então ela quer testar, né, os pais sobre a consciência, né? Meu pai e minha mãe têm consciência de que tá me ofertando é bom. Aí ela começou a falar que algumas coisas ela não queria comer. E aqui sempre tem uma verdura no vapor e uma salada, né? Ah, e tal coisa eu não quero. Eu falei, então você quer ficar fraca, não quer conseguir correr, nem pular no pula-pula. E aí vou envolvendo ela, pois ela come. Mas se eu ceder, ela não vai comer, né, Lu? Sim, é justamente essa a questão. Tem famílias que falam assim, ele não come, não vou nem colocar no prato. Então essa criança nunca vai comer. Concorda comigo? Se você não está colocando ali, ela não vai comer. E aqui, deixar bem claro que a gente não está falando de uma criança seletiva com um diagnóstico. E nem de forçar, né, Lu? Oi? E nem de forçar. Nem forçar. Não, a gente não pode obrigar, não pode fazer isso né? com a criança. É uma conquista, né, que a gente vai fazer em relação à criança. Aí, o que os pais podem fazer? Vamos dar por exemplo, a beterraba. Vamos dar um beijinho na beterraba? Vamos ver que cheirinho que essa beterraba tem? Vamos lamber? Vamos colorear a língua de rosa? Será que a beterraba pinta a língua? E assim, entra no mundo da criança. Quiser até mudar a voz, fazer caras e bocas, envolve a criança. Vamos dar uma mordidinha de formiga? E aí a criança, sei lá, gosta de desenho, né? Patrulha Canina é campeã no consultório. Então, vamos dar uma mordidinha de Sky? E assim, vai envolvendo, entra no mundo dela, pega ali o que ela gosta e vai. E nisso, ela mordeu um pedaço da beterraba, tá maravilhoso. Ela já comeu a beterraba do dia. Então, amanhã, você vai oferecer outro legume e aí a mesma coisa, estimula essa criança a comer. A Carola, PTU, mandou uma dúvida, Lu. Até quando ofertar, sempre, exemplo, toda vez que fala que não gosta, continuar assim mesmo? Então, quando a gente vai ver estudos que falam de seletividade alimentar, eles falam que a gente tem que oferecer no mínimo 15 vezes de formas diferentes. Eu sou daquela assim, oferece sempre. Oferece. E assim, eu falo isso por experiência aqui de casa mesmo. Mas não Mariana da mesma forma também, né, Lu? Isso, a gente pode criar um enredo, né? Pode mudar as formas. Mariana demorou 1 ano para aceitar o tomate cereja. Se eu tivesse oferecido só 15 vezes, hoje ela não comeria tomate cereja. E tem coisas que aqui em casa elas não comem. Assim, o mamão é campeão no consultório e aqui em casa também acho que é a única fruta. Nenhuma das duas gostam, mas sempre tem, eu sempre ofereço. Então, assim, o que não é normal? É a criança não comer nenhuma fruta ou comer 1, 2 frutas. Né? Porque quantas frutas que a gente tem, ainda mais aqui no Brasil, né? A variedade que a gente tem de comida. Então, assim, o que é preocupante? A criança só come maçã. A criança não come nenhuma fruta. Agora, se seu filho não come mamão, não come abacate, né? Mas come todas as outras, isso não é seletividade alimentar. Isso é preferência e todos nós temos. Nós escolhemos aquilo que a gente gosta de comer. Mas aí entra também o nosso papel, né, Lu? De oferecer esses nutrientes, de ofertar esses alimentos para as crianças, né? Para que elas comecem a ter esse hábito, né? E aqui a gente pode até falar de formação de hábitos, né, Lu? Porque, assim, nada que você faz uma vez vai se transformar em um hábito, né? O hábito, ele vem da repetição. E para que a gente, né, para a criança, inclusive, a formação de hábito, ela é um pouquinho diferente, né, da nossa, porque nós já temos consciência, né? Então, quem vai conduzir essa criança por esse caminho de formação de hábitos somos nós. E isso em relação aos bons hábitos de sono, em relação aos bons hábitos alimentares, em relação ao comportamento, né, Lu? Em todas as áreas, né, da vida dessa criança. Em todas as áreas. E assim, os hábitos, os bons hábitos vão impactar, né, toda a vida dessa criança, desse bebê. E aí, assim, aquilo que a gente sabe que é ruim, então, por exemplo, todo mundo sabe que bolacha recheada não é saudável, refrigerante não é saudável, não precisa do nutricionista vir e falar. Todo mundo sabe. Por que que eu, mãe, vou no supermercado, vou comprar miojo, vou comprar bolacha, vou comprar Nutella e vou deixar ali disponível no armário da minha casa? Gente, a criança tem o paladar doce. Nós temos o paladar doce, isso é de evolução lá do homem das cavernas, porque senão a gente tinha morrido. Então, o homem da caverna colocava o alimento na pontinha da língua. Se fosse doce, podia comer. Se fosse amargo, podia ser veneno. Então, ele não comia.
E a gente trouxe essa evolução. Lembra da epigenética de novo? Uhum. Então, a gente trouxe toda essa evolução com a gente. Nós temos um paladar voltado para o doce. Então, e a indústria, aproveitando disso, né, cria aqueles produtos infantis cheios de açúcar. E nossa, eu vou dizer que eu fui criada com isso. Eu amava comer essas coisas. E foi muito difícil dizer não. Eu fui dizer não para isso depois da faculdade. Então, assim, é uma vida comendo errado e eu não quero isso para as minhas filhas. Então, aqui em casa nunca entrou nenhuma dessas coisas. É lógico, vai no aniversário, come doce. Ana Clara ama brigadeiro, mas ela come no aniversário, porque aqui em casa não tem brigadeiro. Mas aí no aniversário ela vai e faz a festa. Gente, olha, a mãe não tem um segundo de paz, né? Principalmente a gente que tenta seguir uma linha ali mais controlada, com alimentação e tudo. Eu sempre procuro, né? É claro que alguns dias realmente não dá, mas bolacha recheada não é uma opção aqui em casa pro lanche. Nem que seja um pão com queijo, mas Elisa nunca vai levar uma bolacha recheada. Aí eu sempre ponho, sempre assim, eu dou preferência, né, para enviar uma fruta que ela gosta mais. E manga é uma fruta que ela ama. Então eu sempre procuro ter para poder enviar. E aí mandei, né, piquei a manga, pus na vasilhinha. Esse dia eu acho que eu mandei um bolinho de cenoura e um suquinho de laranja. Volta Elisa com o lanche intacto. Elisa, filha, o que você comeu na escola? Porque lá não tem lanche, né? A criança que leva. Uhum. Bolacha recheada. Ué, Elisa, mas de onde você arrumou bolacha recheada? Ai, foi a minha amiguinha que me deu. Meu Deus do céu. Ano que vem aí eu foi vou viver toda essa uma fase da escola. conversa para eu explicar para ela, né? Porque agora você tem que fazer, né? Toda uma aula de convencer a criança que ela precisa se alimentar bem, que ela precisa cuidar, porque isso vai refletir na vida dela. Mas gente, quem aí não tem criança na escola, prepara. A hora vai chegar. Mas assim, eu fico feliz que algumas coisas ela já tem muito com ela, assim, de forma muito firme mesmo. Esses dias ela foi passear com um familiar e o familiar tentou dar ela Coca-Cola. E ela falou toda brava, não, porque a minha mãe não aceita que eu tome Coca-Cola. E ela voltou me contando. Eu fiquei super feliz, né? Porque muito provavelmente ela teve vontade, né? Igual a gente também tem, né, Lu? Sim. Se deixar todo dia, eu queria tomar um açaí banhado de leite condensado, mas o juiz não deixa. Então eu fico falando isso com ela também. Igual o doce, o pirulito, ela ama, mas eu tenho um dia específico que ela pode comer. Então não deixo, né? Regularmente, porque eu sei que isso vai impactar na saúde dela, vai impactar no futuro dela. Sim, com certeza. A doutora Gabriela acabou de chegar, ela tem a mesma linha que a nossa, porque é endócrino, né? Então essa questão de não liberar os doces. Oi? Isso. Eu fiz uma live com a doutora Gabriela esses dias, excelente profissional, endócrino pediatra, né? Ela tem acrescentado muito em relação a isso, inclusive sobre alimentação saudável, sobre o lanchinho saudável, né? Excelente. Recebo vários pacientes dela. Vai. Ô Lu, eu queria também que você falasse sobre os alimentos de caloria vazia, igual a bolacha recheada, né? A criança vai comer ali e vai achar, talvez, que ela ficou saciada. Até a mãe, às vezes, pode ter essa impressão, né? Mas isso não vai gerar aquele estoque de calorias que essa criança precisa. Você podia falar assim, na verdade, caloria chega, o que não chega é nutriente. Então, é o que a gente fala das calorias vazias, né? Coisas industrializadas, no geral. Tudo que você pensar assim, vem dentro de um pacote, provavelmente é uma caloria vazia. É salgadinho, bolacha, né? Todos esses produtos ditos infantis. E a criança come, mata a fome, mas só tem caloria ali, carboidrato, açúcar, além dos corantes, aromatizantes, conservantes, aditivos químicos e todas as tranqueiras junto para aquilo durar mais de um ano na prateleira do supermercado. Então, quanto maior o tempo de um produto, menor a nossa vida. Então, a gente tem que evitar o máximo possível esses alimentos. E aí entra naquela fase, aquela história também do obeso desnutrido. Como que uma criança ou um adulto também pode ser obeso e desnutrido ao mesmo tempo? Porque quando você pensa em desnutrido, na mente já vem aquela pessoa pele e osso, né? Só que é aquela desnutrição dos nutrientes. Então, a pessoa está comendo um excesso de calorias, mas não tem nutrientes. Então, sedosa, vitamina e mineral está tudo baixo. Talvez até proteína dessa pessoa não chega na quantidade mínima e tem um excesso de gordura e carboidrato. E é o que vai gerar as doenças crônicas não transmissíveis.
colesterol alto, hipertensão, diabetes e uma série de doenças. E tem tido tantos casos, né, Lu, com crianças. Muito, muito. E assim, Então, é aquele cuidado que a gente precisa começar agora para não ter um problema maior no futuro. Porque se a gente esperar virar a doença, tratar uma doença é muito pior do que prevenir uma doença. E muitas vezes os pais têm dó, né? Ah, porque a criança, ai, tadinho, deixa, só é muito hoje. cultural, né, Lu? É. E aí vira uma doença e aí pronto, é o resto da vida com controle. É verdade. E assim, eu falo, o quanto a gente puder falar sobre isso, sobre a importância da alimentação saudável, sobre a importância, né, de uma introdução alimentar bem feita e o quanto isso vai impactar. Eu posso falar em relação ao sono, né? A amamentação, ela ainda vai auxiliar esse bebê até ali por volta dos 12 meses, né, Lu? Ela, na verdade, é tida até como complemento ali em relação a depois que faz a introdução alimentar, né? Até os 6 meses. O ideal é que seja só amamentação, né? Exclusiva ou então fórmula, no caso das mães que não conseguem amamentar. Mas depois, esse bebê ainda vai precisar. Depois ali dos 12 meses, né? Com essa introdução alimentar consolidada, esse bebê já não tem mais necessidade dessas mamadas noturnas. Mas o que acontece muitas vezes, e aí a gente tem que voltar aqui também para a introdução alimentar. Esse bebê não fez uma introdução alimentar, né, de forma satisfatória, né, com os nutrientes que ela precisa. Então, essa criança vai fazer 12 meses, não vai se alimentar bem durante o dia e vai continuar precisando desse aporte noturno. Igual eu pego clientes aqui de 2 anos que ainda fazem 3, 4 mamadas noturnas, né? Quando não são mamadeiras, né? Que a mãe tem que fazer várias mamadeiras para esse bebê ao longo da noite. Então, assim, isso não é nem sadio, né, Lu? Não é nem um pouco. sadio para esse bebê. Circadiano. Altera tudo. Então, a gente vê o quanto isso vai impactando ao longo da vida, ao longo do sono, ao longo, né, do desenvolvimento desse bebê. Então, fica o alerta aqui, né, dessa alimentação realmente balanceada, para que essa criança consiga, né, ir juntando ao longo do dia a quantidade de nutrientes que ela precisa, para que ela consiga ali fazer suas 11, 12 horas de sono noturno. Sim. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui no comentário e a gente também vai responder. Nós vamos seguir com a live aqui, mas se tiver alguma dúvida, a gente vai parar para responder vocês. Sim, pode ficar à vontade. Karina, e nessa questão do sono, tem um tempo mínimo, máximo, né, na verdade, para o bebê acordar de madrugada e ainda precisar do peito? E seriam quantas mamadas ainda que esse bebê precisa? Então, Lu, com base em vários estudos, né? Porque tudo que a gente divulga e trabalha é baseado em estudos científicos, né? Que avaliam a saúde, o desenvolvimento das crianças. Então, nós temos que até 6 meses o bebê pode precisar de 3 mamadas noturnas. Após, entre 6 e 10 meses, o bebê ainda pode precisar de 2 mamadas noturnas, né? Justamente por isso, porque esse bebê ainda não teve uma introdução alimentar consolidada, então ele pode vir a precisar ainda dessas 2 mamadas. Alguns bebês realmente não vão precisar e por isso a gente sempre fala, né, Lu? Avaliar a individualidade, né, de cada bebê, de cada criança. E de 10 a 12 meses, o bebê ainda pode precisar de uma mamada noturna. Com 12 meses, né, a partir de 12 meses, a maioria dos bebês não precisam mais amamentar à noite. Então, eles já estão prontos, né, para o desmame noturno e para dormir a noite toda sem despertar. Desde que, né, Lu, esse bebê tem uma rotina alimentar e de sono que favoreça isso, né? Porque é uma criança muito cansada, que não tem dormido a quantidade de horas diurnas e nem noturnas, não vai ter um sono de qualidade, né? Esse bebê vai despertar por fome, se ele não foi alimentado adequadamente. Lu, eu também quero falar para você hoje, para vocês, né, que estão aqui nos assistindo, o que muda, né, Lu, com a introdução alimentar em relação ao sono. Por quê? O bebê, ele vai se desenvolvendo, ele vai passar por alguns saltos, mas esses saltos, eles são temporários, ou seja, né, dura ali no máximo 2 semanas. Então, se o sono do bebê está ruim após 3 semanas, muito sinal de que esse bebê não está com uma rotina ajustada. Então, nós precisamos, né, ter atenção em relação a isso. E o bebê, depois que ele introduz ali na introdução alimentar, né, que é esse 6º mês, ele pode ter o sono afetado um pouquinho, justamente porque o organismo dele não estava preparado, né, para processar alguns alimentos.
Então, isso, né, pode dar gases, né, Lu, alguns alimentos, pode dar cólica. Então, isso pode vir também, né, a afetar esse bebê durante um ciclo de sono. Mas, se passou ali 15 dias também da introdução alimentar e esse bebê, né, está nesse ciclo de muitos despertares, existe algo aí também que precisa ser olhado ao lado disso, né? E a rotina também, ela muda com a introdução alimentar. Por quê? Esse bebê só fazia sonecas e amamentava ou tomava fórmula. Então, agora esse bebê vai ter que ter, né, Lu, um horáriozinho para alimentar da fruta, o almoço, a segunda fruta da tarde e o jantar, né, a partir do 7º mês. Então, vai precisar ajustar. Por quê? Se nós vamos ofertar o alimento para esse bebê ali próximo da soneca, muito provavelmente esse bebê não vai demonstrar interesse, né? Então, assim, para o bebê ali que faz, né, ainda 4 sonecas, eu sugiro a frutinha após a primeira soneca, para que após a segunda soneca, esse bebê já vá ali para o almoço. Então, sempre observar, né, essa questão ao longo do dia, para que esse bebê se alimente bem, né, tenha interesse e disposição para alimentação. Sim, e bebê com fome não come. Não come. Fica irritado. Lu, eu acho que tem uma perguntinha aqui, né? Tem. A Giana tem uma rotina bem estabelecida, se alimenta muito bem durante o dia, tem 10 dias aproximadamente que fiz o desmame noturno. Mas tem noite que ela ainda acorda. Será onde estou errando? Ela tem 1 ano e 4, se eu não me engano. Então, nós temos que observar a rotina durante o dia dessa criança, né? Será que ela não tem dormido muito? Outro ponto também. Essa bebê, né, com 10 dias, ela tá passando pela fase da percepção. O que é isso? O bebê, né, quando está mudando um hábito, igual o bebê é um hábito. Alimentar à noite é um hábito. Então, nós estamos mudando esse hábito, apresentando, né, para esse bebê essa mudança. Então, o bebê ali, por volta de 10 dias, começa a passar ali, passou pela percepção, né, de que algo mudou. Então, o que mudou? Ele deixou de mamar à noite. E depois ela passa pela fase da aceitação. Ali, depois de 15 dias, o bebê começa a entender que realmente algo mudou, que essa mãe está certa, né, de que esse bebê não precisa mais da amamentação noturna. Então, vai passando para a formação de um novo hábito, que é justamente esse dormir a noite inteira. Só que, se a rotina desse bebê não estiver ajustada e fizer o desmame noturno, ele vai continuar despertando. E não é por fome, é porque a rotina não está ajustada. Então, observe aí, né, até ali o 15º dia, se esse bebê está passando pela aceitação mesmo, ou se tem algo que está desajustado, né, durante o dia. O bebê aí ela escreveu aqui, ela dorme 2 horas dia, no máximo 2 horas e meia. A quantidade de sonecas tá razoável para a idade, né? É em torno de 14 meses, né, Lu? 16 meses, Isso, você falou? Acho que 1 ano e 5, é por aí. Observar também, né, que nessa faixa etária o bebê tá ali tá pronto já para transição para uma soneca. 1 e 5? Então, 1 e 5 o bebê tá aí 16, 17 meses. Então, já tá pronto para fazer apenas uma soneca. Outra coisa que a gente tem que observar é o tempo acordado desse bebê, né? Então, se esse bebê fica muito mais do que ele consegue acordado, ele vai chegar com desequilíbrio ali de hormônios no sono noturno e ele vai ter dificuldade, né, para fazer esse sono noturno completo. Mas aqui eu já te falo para você observar, né, entre o 15º dia, se não está ainda, né, nessa fase de aceitação dessa mudança. Sim. E eu vou dizer como testemunha que você me ajudou muito com Mariana, que eu tirei o mamar noturno foi com 1 ano e 5. E não precisava ter ficado 5 meses acordando de madrugada, né? Mas tá, aquela questão de era mais fácil. Põe no peito, dorme todo mundo. E aí com 1 ano e 5 eu decidi tirar, eu tinha certeza que ela estava comendo bem. E aí você me ajudou muito e falou para esperar os 15 dias e foi justamente os 15 dias. Porque teve dia que dormia, tinha dia que acordava. Aí só não podia dar o peito de novo, né? Senão ia recomeçar a contagem. Porque, Lu, nós, né, nós somos a certeza dessa criança. Nós que passamos essa segurança para ela, até em relação ao adormecer. Porque se nós mudamos e todo dia nós estamos fazendo uma coisa diferente, pensa a confusão que a gente não gera na cabecinha dessa criança, da cabecinha desse bebê. Então, nós, né, primeiro que eu sempre falo, Lu, a mãe tem que estar, né, certa, preparada e segura. Porque ela é a segurança que essa criança precisa. Porque se a mãe vai ali, hoje eu tô muito cansada. Realmente é cansativo, mas é um cansaço que vai passar, né, Lu? E aí
chega às gloriosas noites de sono sem interrupção. Mas para tudo que é importante na vida, né, Lu? Existe as dificuldades para que se chegue, né, aos dias de glória. Então, né, é importante se manter firme, né? Se tomou essa decisão de iniciar, manter firme para que esse bebê aceite, né? E venha a dormir às 12 horas de noite, sono noturno sem interrupção. Lu, eu queria que você falasse sobre o curso. Eu sei que você tem uma condição especial, né? Para quem adquirir o curso nos próximos dias. Se você puder falar um pouquinho, falar como é que é o curso. Sim, eu criei o curso, né? Ele chama Nutrindo com Amor. Então, quando eu tive a Ana Clara, eu era nutricionista, mas não era materno-infantil. E foi aquela fase onde eu brincava com o Fernando assim, eu acho que vou passar em medicina, do tanto que eu tô estudando aqui para fazer essa menina comer. E aí foi lá em 2020 onde começou. E aí com Mariana já foi tudo mais fácil, porque eu já sabia tudo que eu precisava fazer. E aí de lá para cá, todos os meus estudos são na nutrição materno-infantil. Então, pós-treinamento, curso, congresso, livro, é tudo só. Eu respiro materno-infantil hoje. Então, eu decidi criar o curso para realmente auxiliar as mães. E pensando em ajudar as mães, nós estamos vivendo uma situação financeira muito difícil no país. Então, o curso, gente, está precinho. Ele já era barato, mas ele está a 50% de desconto até semana que vem, na Black Friday da Hotmart. Então, dá uma olhada lá no link da bio, porque tá 40 centavos por dia. O que você compra com 40 centavos? Nada. Então, assim, é realmente para levar a nutrição para onde eu conseguir mesmo. Porque, na verdade, o curso não é só sobre nutrição, né, Lu? Você adicionou um bloco lá sobre sono e tem uns outros blocos também, né? Isso. Assim, ele, além, né, de ser a alimentação do bebê de 6 meses a 2 anos e a família ter acesso por 2 anos. Então, assim, o bebê tá com 6 meses, faz um módulo de 6 meses. O bebê tá com 9, faz o de 9. Tá com 1, faz o de 1. Vai devagar, porque vida de mãe não é fácil, todo mundo sabe. E são aulas curtas, né, Lu? São aulas muito curtas, com o material de apoio, né, para você ler. Se prefere ler ao invés de me ouvir, então pode ler também. E a outra parte, né, o Nutrindo Corpo, Mente e Espírito. Então, a Karina tá lá falando sobre sono. A doutora Daniela tá lá falando sobre a parte da saúde bucal. A doutora Daniela, odontopediatra. A Glenda, que é psicóloga, mãe de 5, tá lá falando sobre uso de telas, como que deve ser, como lidar com a criança quando faz birra, né? Que a gente sofre com esse período ali, 1 ano e meio, 2, 2,5. Então, como lidar com uma criança fazendo birras. E a Glenda é muito boa nisso, ela é doutora em psicologia. E além de ser mãe, né, ter toda aquela experiência, então ela fala, a aula dela é basicamente sobre como lidar com essa situação. Aula de suplementação, como suplementar o bebezinho de 6 meses, 1 ano e 2, porque muitas vezes o que é suplementado, assim, no geral, que a recomendação é ferro e vitamina D. Mas não é só isso que o bebê precisa. O bebê precisa do ômega 3, o bebê precisa do probiótico. E vão ter outros casos que vão precisar de outras coisas. Então, eu convidei uma pediatra integrativa para falar sobre suplementação. Então, assim, um curso super completo, com um valorzinho mínimo, mínimo, mínimo. E que está na promoção até semana que vem. Depois ele volta para o valor normal, que não é alto também, mas ele volta para o valor normal. E você, além de professora lá, foi minha aluna, né, Karina? Eu queria saber sua opinião. Exatamente, foi excelente para mim. Eu realmente tive muita dúvida. Eu até criei um destaque aqui, né, sobre introdução alimentar de Pietro, porque realmente teve umas fases assim que eu fiquei bem desapontada, mas como você explicou, né, faz parte do desenvolvimento dele. A questão também, né, Lu, de oferecer os alimentos com potencial alergênicos, eu fiquei na dúvida também, fui lá assistir o motivo, né? Sim. Agora eu quero colocar, né, mais as receitinhas aqui em casa, principalmente para ajudar a Elisa também no lanchinho da escola. Lu, eu queria também fazer um alerta em relação à suplementação de ferro. Por quê? Uma criança que tem, né, um baixo nível de ferro, ele vai ter também dificuldade para permanecer dormindo, né? Unir um ciclo de sono no outro. Então, é outra questão que envolve também não só a suplementação, mas uma alimentação adequada, né, Lu? Sim, e tá tudo interligado, né? Tudo interligado. Às vezes a rotina tá perfeita, a alimentação tá perfeita e o que tá errado? Aí vai ali idosa, tá com deficiência de ferro. É verdade. Porque gente, acontece, viu, gente? A criança come lindamente bem e tem deficiência de ferro. Tá super comum deficiência de ferro na nossa região.
Lu, isso é importante falar também. Outro ponto muito importante, quem me segue aqui tem direito a um cupom de desconto no curso da Lu. Então, se você tem interesse, basta me enviar um direct aqui, que eu vou passar para vocês qual é o cupom de desconto, né, Lu? Lu, e o curso tem como parcelar também, né? Em várias Tem, até vezes, 12. para ficar mais fácil, né? Até 12 vezes? Uhum. E quanto tempo de acesso, Lu? 2 anos. 2 anos. 12, gente, é 12 vezes de 14 alguma coisa. Tá muito barato. Tô falando, ele era barato, mas agora eu dei. Tá de graça mesmo. Não, excelente então, Lu. Pessoal, quem tiver interesse no cupom, basta entrar aqui. Se vocês ainda têm alguma dúvida em relação a sono ou alimentação, pode enviar aqui pra gente na caixinha, né, Lu? Que a gente vai responder. Lu, então, assim, eu vejo, assim, até que tem mudado muito, né? As mães e os pais têm tido mais consciência em relação à alimentação saudável, né, Lu? Sim, sim. Graças tem a tido Deus, muita vem procura? mudando. O preconceito, assim, também em procurar nutricionista para criança, percebo que já melhorou muito. Hoje os pais vão, os avós acompanham a consulta, porque antes a nutricionista era para perder de peso, né? Era. E aí depois teve a fase do nutricionista para ganho de massa. Então, a nutrição materno-infantil ela foi ganhando espaço devagarzinho. E hoje as pessoas observam a necessidade por tudo aquilo que a gente comentou lá no início da live. Então, se você chegou agora, lá no início da live a gente comentou sobre o porquê de cuidar lá desde antes da gravidez para se prevenir as doenças. Excelente. Lu, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Eu queria saber se você quer acrescentar mais algum ponto, algo que às vezes a gente deixou de falar. Não, eu quero te agradecer mesmo pelo convite, agradecer todo mundo que passou por aqui e convidar quem não me segue a seguir, quem tá lá do meu perfil para seguir a Karina, porque a gente tá toda semana, pelo menos, né, Karina? Tá ali tentando fazer um post no feed, ela aparece lá nos stories, tem muita dica, tem muito conteúdo bom ali nesses 2 perfis. Exatamente. E uma criança bem nutrida, né, Lu, vai ter um sono de qualidade. E uma criança que tem um sono de qualidade vai se alimentar bem. Então, os dois andam de mão dadas, né? E assim, hoje, tanto conteúdo gratuito, né, Lu, e acessível aqui, tanto no meu perfil quanto no perfil da Lu, né? Então, se vocês querem me conhecer também, basta visitar meu perfil aqui, que é @carinamamãe. Ou então, visitar também o perfil da Lu, né, Lu? Que também está diariamente trazendo conteúdo, informações, tirando dúvidas. Eu mesmo Sim, e aí você falou das informações gratuitas. Hoje a gente tem, né? Tem muitos profissionais bons, graças a Deus, mas tem muitas pessoas que não são formadas e falam aquilo de vozes da minha cabeça. Então tem muita informação aí. E aí você precisa saber seguir, né? Então, por exemplo, dá ou não dá sal? Dá ou não dar leite? Leite entra ou não na janela imunológica? E é isso que eu respondo lá no curso. É uma direção para esses pais seguirem no caminho certo. Porque escuta um aqui, escuta outro ali e as informações não batem. Exatamente. Muitas vezes está sacrificando, né, Lu, a saúde desse bebê, dessa criança. Sim. É um investimento mesmo na saúde. É verdade. Ô, Lu, muito obrigada, viu, por ter se organizado para estar aqui conosco. Agradeço pela sua disponibilidade, né, de trazer essas informações tão ricas para nós. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco, né? Um beijo, obrigada. E vamos deixar salva, né, Lu, essa live? Vai ficar salva aqui. Vai ficar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, basta consultar. Um beijo, Lu. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.